buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Quero convidar a fazer uma oração. Feche os seus olhos. Peça que Deus, nessa noite, fale ao seu coração. Deus lhe revele nessa noite exatamente aquilo que precisa ser feito. Se serve aqui na palavra. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, porque aqui estamos, Deus, a tua palavra. Mas que o Senhor traga a revelação da tua palavra. Que o Senhor nos dê esse entendimento para que haja compreensão entre nós. Que nós viemos receber entendimento. E que nós possamos, meu Deus, sair daqui fortalecidos na tua palavra. Porque assim seja, meu Deus, feito segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque tu és digno de toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. Só o Senhor é Deus, e que nessa noite o Senhor venha ser glorificado e exaltado. Ah, Senhor, faz segundo o teu querer nessa noite, que o Senhor se mova na liberdade que o Senhor tem, para que sejamos abençoados, visitado, meu Deus, por uma palavra poderosa em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra de Jeremias. Eu acho que já é a terceira vez que eu falo de Jeremias esse ano aqui na igreja. E eu estava buscando de Deus uma palavra, e Deus me levou a esse entendimento novamente. Eu digo, meu Deus, a gente está precisando ouvir de novo, Senhor. Mas vamos lá ver o que é que hoje Deus tem, mesmo dentro do mesmo contexto, né, mesmo os mesmos versículos, mas o que o Senhor tem de novo para nós. Amém? Ele diz que no versículo 11 do capítulo 29, a gente percebe que Deus ele está nos declarando que Ele não tem nenhum propósito de maldade contra o seu povo. Ele não tem planos. O propósito de Deus não é de amaldiçoar, não é de complicar nossa vida, mas o propósito de Deus é diferente. Ele diz, eu bem sei, pois eu bem sei que os planos que estou projetando, nessa versão diz projetando, para vós, diz o Senhor. E que planos são esses? São planos de paz, e não de mal. Então, esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida, um plano de paz. O propósito de Deus para minha e a sua vida é estabelecer uma paz, é tirar a confusão. E quando Deus falou isso para o povo dele? Quando Deus falou? Deus falou exatamente quando o povo estava cativo. O povo estava cativo, e esse povo que estava cativo, eles estavam ali. Nós sabemos que esse povo estava ali porque eles estavam fora do propósito de Deus. Era o povo de Israel. E quando eles saíram da rota, quando eles deixaram de agradar a Deus, quando eles começaram a adorar outros deuses, Deus permitiu que o reino babilônico fosse lá e saqueasse tudo e levasse o povo a cativo.
E foram 70 anos de cativeiro. E nesse período Deus levanta Jeremias para profetizar para o povo. É como se o povo está ali na pé apanhando, mas mesmo assim Deus ele não tinha um propósito de destruir aquele povo. Mas o propósito de Deus era de mostrar algo para aquele povo. Era de trazer um entendimento para aquele povo que eles não tinham. Eles tinham perdido a noção. E aí Deus permite tudo que aconteceu. E quando eles estão ali, Deus levanta Jeremias, para Jeremias dizer para ele, dizer assim, olha, o propósito de Deus não é matar vocês, não é destruir vocês, mas Deus tem um plano para vocês, existe um propósito para vocês, porque o povo precisava de uma orientação, porque havia uma promessa na direção do povo, mas essa promessa não estava acontecendo. Porque o que estava acontecendo agora? O povo estava cativo, o povo estava oprimido, o povo agora estava cercado por uma nação inimiga e tendo que se subjugar, se submeter a uma liderança diferente. Eles estavam ali como escravos, escravizados, literalmente escravizados. E aquele povo, eles talvez começassem a se perguntar, e agora, cadê o nosso Deus, né? Normalmente, a bem da verdade é que nós, às vezes a gente relaxa muito na nossa caminhada cristã. Às vezes a gente facilita muitas coisas. E de repente, para que a gente não se perca no propósito, Deus permite que aconteça algo para nos chamar a atenção, para que nesse momento a gente esteja apercebido realmente a voz de Deus. Porque tem hora que a gente não escuta Deus. Tem hora que o povo, Deus está falando, uma pessoa está até ouvindo, mas ela não consegue assimilar, ela não consegue deixar a palavra fluir na vida. E aí tem hora que Deus entra nessa rota. Espera aí, eu vou fazer eles entender o que está acontecendo, ainda não entenderam. E aí Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco, mas Ele permite com um propósito, diga propósito. Deus tem sempre o propósito. E qual é o propósito? De paz. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Embora o vento esteja soprando contra, mas o propósito de Deus é de nos abençoar. Nunca será o propósito de Deus de nos destruir. Não. É de passar por situações, e o propósito de Deus é que no meio dessa situação a gente possa aprender, porque Deus quer sempre nos ensinar, Deus tem a maneira dele fazer isso, e a gente observando, tem outras coisas interessantes que a gente observa nesse versículo. A gente começa a observar que o plano dele é de paz, ok? No versículo 11 ele diz que, olha, o meu propósito, o meu plano, o que eu penso a respeito de vocês, o que eu estou pensando aqui em fazer, o que está na minha mente, é Deus dizendo, olha, o que está na minha mente com relação a vocês é de abençoar. Então já fica a dica para você, que o que você está vivendo, a situação que você está vivendo, é a mesma coisa que eu poderia falar aqui, o que Jesus falou para as irmãs de Lázaro. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que está acontecendo com Lázaro? Meu irmão morreu. Pode ter até morrido, mas o que está acontecendo aqui é que essa situação é para glorificar o nome do Senhor. Foi isso que Jesus deixou claro.
que há situações, não é regra, mas que há situações que de fato é Deus querendo nos ensinar algo, Deus querendo nos mostrar algo. E o que a gente percebe à primeira vista é que no versículo 11 ele revela o que ele quer ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito, ok? Quando a gente vai para o versículo 12, aí ele começa a nos dar códigos, chaves. Ele começa a abrir o nosso entendimento. Aí ele começa a dizer: então me invocareis. Por quê? Porque só numa situação dessa, só numa situação de dificuldade, que a gente consegue clamar a Deus, não é verdade? Normalmente quando as coisas estão muito bem, a gente até faz, mas, né, é ali. Mas quando as coisas estão apertando, você percebe que a gente ora mais, não é verdade? A gente jejuma mais, a gente quer ler mais a Bíblia, a gente está o tempo todo pensando em Deus. Mas quando as coisas estão bem, gente, pode prestar atenção, não faça nem análise com ninguém, com você mesmo. Na sua caminhada, os momentos que você mais invoca Deus é nos momentos de crises, é ou não é? Nos momentos de crises, de dificuldade, que a gente se apega mais a Deus, que a gente quer mais Deus, a gente fica: meu Deus, vem aqui falar comigo, me dá um norte, que eu estou aqui com a mente toda embaraçada, eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu volto para trás, o que é que eu faço, meu Deus? Tem hora que a gente fica assim, sem saber qual é o rumo que a gente deve tomar. E aí é nessa hora que a gente, se ajoelha, clama de pé, clama de joelho, clama correndo, né? Vai para o trabalho pensando: ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ah, Senhor, resolve isso, pelo amor de Deus. Não é assim? Nós estamos aqui dentro desse contexto de Jeremias, que é exatamente o modelo de hoje. As coisas não mudaram muito. Às vezes a gente começa a relaxar, pouquinho aqui, pouquinho ali, aí tem hora que Deus diz: não vou perder o meu servo, não vou perder minha serva. Espera aí, deixa eu criar aqui uma situação para ver se ele não vai me invocar. E aí a situação vem, e aí a gente desperta novamente. E é assim, irmão, 30 anos de fé. Durante esses 30 anos a gente já viu tanta coisa, já passou por tanta coisa. E aí a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai percebendo que há situações que não é muito diferente desse contexto de Jeremias, onde o povo foi levado a um cativeiro simplesmente porque entrou na rota da desobediência. E por eles terem entrado nessa rota, eles foram pagar um preço muito alto. Mas mesmo no cativeiro, o profeta vai lá, enviado por Deus, e diz: olha, Deus está dizendo que Ele tem um propósito na vida de vocês. Mesmo no sofrimento de vocês aí, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é trazer vocês de volta, trazer vocês para a terra que Ele prometeu. Vocês estão aí, mas é para aprender algo. Deus só queria ensinar algo para eles. Olha no 12. Aí ele ensina como a coisa tem que andar, né? Aí o que fazer? Tem que orar. Aí ele disse: tem que orar. E aí vocês vão me invocar. E aí vocês vão me adorar, vocês vão me buscar, né? Então me invocareis e ireis e orareis a mim. E ele diz o quê? E eu vos... Deus chega lá no cativeiro, através do profeta, e diz: olha, Deus tem um propósito. E Ele está dizendo que quando vocês começarem a orar,
quando vocês começarem a buscar, Ele está dizendo: eu vou ouvir a oração. O bom, irmão, é que a bondade de Deus é muito grande conosco. Meu Deus. O bom é que Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente numa rota que possivelmente aborreça Deus, mas quando a gente se declara para Ele, mas quando a gente leva o nosso coração para Ele, quando a gente começa a adorar Ele, a buscar Ele, Ele diz: eu vou ouvir você. Eu vou ouvir. E quando Ele ouve, o que acontece quando Ele está ouvindo? No 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui tem outra chave. A primeira é: está difícil? Invoca Ele. E a segunda, que Ele está dizendo: quando você faz isso com a alma, com o coração, tenha certeza de que você vai achar Deus. Tenha certeza de que você vai ser achado por Ele. Tenha certeza de que a tua oração, feita com sinceridade, feita com a alma, com a pureza da alma, essa oração, irmão, Deus não só vai ouvir, como vai ter resposta. Porque ouvir, Deus ouve todos, porque não está tapado. Ouvir, Ele ouve todos. Ele ouve a mim, ouve você, ouve o ímpio lá fora. Ele ouve todo mundo, independente do credo, independente da fé. Toda oração Deus escuta. Mas aí Ele dá um código para a gente. Mas como tem que ser feita essa oração? Com o coração, com a pureza da alma, com a sinceridade. É quando a gente se chega diante de Deus com essa pureza, irmão, independente da situação que a gente está, mas quando a gente chega nesse nível, Deus não nos rejeita. Ele vai nos assistir, Ele vai enviar a resposta. Será certeira a resposta de Deus, amém? Porque Ele sabe da minha e da sua necessidade, com certeza. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Deus sabe tudo. Mas as coisas, elas cooperam. Tudo que acontece conosco coopera. Ou seja, ela nos ajuda. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas elas cooperam para o bem. Nunca coopera para o mal. Seja qual for a situação, aquela situação ela está contribuindo para o nosso bem. Como assim, pastor? Contribui para o nosso bem. Porque entenda que Deus, Ele tem um propósito. Filipenses 1, se não falha a memória 6, diz que Ele vai concluir a boa obra. Ele começou, Ele termina. Não vai ficar nada pelo caminho. E nesse meio tempo, antes dele concluir, coisas acontecem, não é verdade? Porque estão contribuindo para a conclusão da obra que Ele começou. Vai terminar. Não vai ficar pelo caminho. Hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: o que eu comecei eu vou terminar. Não vai ficar. Se Ele começou, Ele vai terminar. A palavra nos garante isso, que não vai ficar, irmão, nada pendente. Não vai ficar nada pendente. Ele vai concluir. Tudo contribui, irmão. As coisas contribuem.
as coisas vão acontecendo e você vai para um lado, vai para o outro, mas chega uma hora que tudo o que aconteceu, elas somaram e deu um resultado, e o resultado é positivo. Porque quando ele começa, ele termina. E tudo que acontece, ele vai usar em nosso favor. Tudo que acontece, seja de bom ou de ruim, o que acontece, Deus vai usar em nosso favor, para cumprir o propósito dele. Porque são propósitos, e os propósitos não ficam pendentes, diga amém. Porque Deus, ele tem um futuro, diga um futuro. Deus tem um futuro, ainda em Jeremias, observe, Deus tem um futuro. No 14 ele diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Porque o profeta está profetizando no decorrer do cativeiro, e ele está dizendo que Deus vai tirar eles daquele cativo, vai levar eles para eles congregar de novo, para eles viverem junto na nação deles. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Quem foi que lançou eles? Então eles foram lá, levado cativo. Quem foi que fez isso? Deus. Ele diz: eu os lancei lá. E agora ele está dizendo: agora eu vou trazer de volta. Tudo para ensinar a nação de Israel, tudo para deixar bem entendido a nação de Israel, e de todas as nações e lugares de onde eu vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Ele está dizendo: para onde vocês foram, eu que mandei. Ou seja, Deus criou situações para o povo ficar disperso, sendo governado por uma liderança ímpia, para que eles pudessem aprender e valorizar a presença de Deus. Mas mesmo no meio do cativeiro, Deus vai lá e fala com eles. Ele diz: isso aqui é o meu propósito, se preocupe não, porque eu tenho um plano para vocês, e o plano é trazer a paz, colocar vocês lá na terra que eu prometi. Vocês vão voltar para lá, eu vou trazer vocês de volta, e lá vocês vão prosperar, vão crescer, vão ter paz. Porque qual é a promessa? No 11, quem lembra? Vamos recapitular no 11. Pois eu bem sei que planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz. São planos de paz. Esse é o propósito de Deus, irmão. É você acordar em paz, você dormir em paz e acordar em paz. Diga amém. É você ser blindado. Esse é o propósito de Deus. Mas por que a gente não vive esse propósito? Porque a gente está sempre fazendo por onde Deus não fazer. Porque tem que ter a minha contribuição. Porque Deus, Ele nos conhece por completo. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda que a gente fosse formado, antes de ser formado, Deus já sabia. Sério? Salmo 139, 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, a
assim todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Deus sabe os planos que Ele tem para vocês. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Antes que tu nascesse, Deus já escreveu. O José vai ser empresário, vai ter uma família abençoada. Ele escreveu. Você rodou, fez coisa, e de repente Deus começa a cumprir o propósito dele. Porque essa é a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus para a nossa vida nunca vai ser o mal. Nunca. Por mais que você passe por situações caóticas, por turbulências, dificuldades grandes, mas mesmo assim Deus está te treinando. Deus está trazendo para você amadurecimento. Deus está te colocando em uma situação para você aprender, e não para você ser destruído, porque Deus não vai deixar você morrer, Deus não vai deixar você se acabar. Deus será contigo. Deus não vai te impedir de entrar no fogo, não vai, porque Ele entra junto contigo. Não foi assim com os 3 jovens? Ele poderia impedir o fogo, com certeza. Mais fácil era Deus criar uma situação e não deixar eles entrar numa fornalha de fogo ardente. Mais difícil é Deus entrar lá e não deixar o fogo tocar neles. Você entendeu? Que Deus permite situações, mas Ele vai contigo. Deus levantou um profeta e vai lá no meu povo. Vá lá, diga para eles que eu tenho um pensamento. Qual é o meu pensamento? Embora eu tenha permitido o cativeiro, mas qual é o meu pensamento? É de paz. Olha que maravilha. É de paz, é de crescimento, é de conquista, é de vitória. Esse é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Porém, há códigos. Quem determina o cativeiro é você. Quem determina o tempo do cativeiro é você. Quando você começar a clamar, quando você começar a invocar, aí Deus vai dizer assim: então você vai me achar, e eu vou lhe responder. Eu vou trazer a resposta para você, porque eu vou trazer a resposta. O que está faltando. Amém? Quem crê que Deus vai trazer resposta para a tua vida, que Deus não vai deixar você sem resposta, mas me diga qual é o segredo. É eu que tenho que entrar no clamor, é eu que tenho que entrar na busca, é eu que tenho que me movimentar na direção de Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Minha vida não está muito alinhada, mas eu estou aqui, Senhor. Me alinha no propósito. Me deixa eu ficar. Não me tira. Deixa eu permanecer na tua presença. E aí Deus disse: você vai ser achado. Eu vou ouvir, vou responder. Será achado. Oh Senhor. Gente, isso é quando eu penso nisso, eu digo: meu Deus, a gente faz besteira, a gente entristece o teu Espírito Santo com algumas atitudes, com alguns pensamentos, mas o Senhor diz que quando eu clamo, quando eu invoco, quando eu busco, eu tenho a possibilidade de achar o meu Deus. Quando eu faço com o coração. Qual é o código para achar Deus? Sinceridade. Deixa o orgulho de lado e vai buscar Deus na tua simplicidade. E aí Deus vai vir para completar o
que ele começou. E aí ele vai tirar o cativeiro e vai estabelecer a paz. Eu bem sei que pensamentos que eu tenho sobre vós. Tô no horário, viu, gente? Vocês começam a me ataiar aí um para um lado, um para o outro, mas eu estou no horário. E eu vou ser breve, eu estou já em conclusão, porque eu quero adorar com você. Eu quero invocar o nome desse Deus com você junto. Eu quero buscar a presença dEle. Eu quero clamar a Ele, para que Ele possa me achar. Ele está dizendo, então me invocareis. Quando é que a gente invoca Deus? Ele está falando de um cativeiro, de uma dificuldade, de uma prisão, de uma turbulência. Ele está dizendo nesse momento, orareis a mim. E eu vou ouvir. Hoje Deus vai ouvir clamores aqui. Hoje Deus vai ouvir choro, aleluia. Hoje Deus vai ouvir coração sincero. Você não precisa, porque Deus sabe, Ele conhece, irmão. O salmista está dizendo, olha, antes que eu nasci, Ele já estava lá escrevendo a minha vida. Todos os dias da minha vida, Deus estava lá escrevendo, antes de eu ser, antes de ser formada. Não adianta a gente esconder nada de Deus. A gente de Deus, a gente então rasgue o coração, seja sincero, porque é assim que Deus nos contempla, é assim que Deus nos acha, com a sinceridade, com todo o coração. O código é, para acessar a Deus, é com todo o coração. Não é fazendo aquela oração, espreguiçando, não. É uma oração que você faça. Você já pediu algo a alguém assim desesperador, que você teve que engolir a vergonha e chegar lá e, por favor, me ajude? É assim, irmão. É aquela oração que você chega sem nenhuma barreira entre você e Deus. Você não precisa de intermediário. Ele já conquistou. O direito é meu e seu. Nós temos direito de acessar o trono dele. E aí quando você chega assim com toda a vontade. Você já chegou para alguém assim que você queria pegar e queria dizer umas coisas, que você guardou assim um mês? Guardou um mês para dizer. Aí quando você vê a pessoa, olha cá, vem cá. E aí você fala com tanta vontade, chega a voz treme. Você vai fazer isso com Deus agora. Você vai fazer uma oração. Hoje você vai buscar a Deus assim com tanta vontade, mas com tanto desejo no coração. Você vai voltar para casa outra pessoa. Você crê nisso? Então eu queria lhe convidar você vir ao altar. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, para você fazer essa oração comigo aqui no altar, para nós chorarmos junto, para nós dizermos para Deus, Senhor, eu não aguento mais esse cativeiro. Alguns estão com cativeiro que a alma está presa. É só no mundo espiritual, no mundo físico está tudo perfeito, mas no mundo espiritual, no mundo invisível, a alma está aprisionada, precisa se libertar. Então quero convidar, venha para frente, venha com vontade de adorar,